Hey, olha só, nós vamos agora nos ater às análises matemáticas de gráficos de aquecimento, resfriamento. Observe que isso aqui é um gráfico de aquecimento, tá? De substâncias hipotéticas. Vamos analisar rapidamente? Nós temos no eixo vertical a temperatura em graus Celsius e no eixo horizontal a quantidade de calor em calorias. Observa que, dado a massa da substância em 20 gramas, iniciando no estado sólido, então vamos continuar a análise gráfica. Aqui é o estado sólido, então aqui é o estado líquido. Aqui vai ser a passagem do sólido para o líquido, então aqui é a fusão. Vamos completar? Não custa nada. Então nós deduzimos que aqui é a fusão, sólido, fusão, então aqui é o estado líquido. Então, aqui onde a temperatura se mantém constante, aqui vai ser a vaporização. Vou escrever vaporização, porque escrever só vapor, você pode pensar que está na fase gasosa, tá? Então, esse trechinho aqui de cima é o trecho da vaporização. Muito bem. Olhando aqui, fusão e vaporização, trechos com temperaturas constantes. Então, se eu questionasse a você assim, ó, se eu perguntasse para você assim, ó, quanto que vale a temperatura de fusão dessa substância? Então, vamos lá. Se aqui é o trecho da fusão, com temperatura constante, em quanto? 40, então a temperatura de fusão dessa substância é 40 graus Celsius. Certamente não é a água. Bom, a gente poderia fazer também esse questionamento. Qual é a temperatura de vaporização? Observa que aqui inicia a vaporização com temperatura constante. O gráfico continua para lá, mas aqui finaliza em 90 calorias, tá? Então, esse trechinho aqui de temperatura constante é a vaporização. Observa que essa substância, então, vaporiza a 60 graus Celsius. Muito bem. Sabendo a massa da substância em 20, a gente poderia aqui, olha, calcular, por exemplo, os diversos calores. O calor específico na fase sólida, o calor latente de vaporização na fase líquida. Vamos fazer isso então. Vamos calcular o calor latente. Não, vamos começar pelo calor específico, né? Vamos começar pelo calor específico na fase sólida dessa substância. Analise. Todo esse trecho aqui é a fase sólida, tá? Observa que o início da fase sólida se dá a 0 caloria. E aí, olha, inicia a fusão em 20 calorias. Então, a absorção nesse trecho aqui foi de 20 calorias. Então, vamos fazer assim, ó, 20 igual a... Tá legal? A gente vai repetir essas análises de quantidade de calor nos outros trechos. Bom, a massa em questão, 20 vezes... O nosso objetivo, então, que vai ser calcular o calor específico na fase sólida, vou chamar por CS, calor específico dessa substância na fase sólida. E atenção que a variação de temperatura está aqui, ó. Iniciou em 20, terminou em 40. Então, nós temos uma variação de temperatura aqui, então, de 20 menos 40. 20 menos 40, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Tá legal? Ó, aqui ficaríamos assim, 20, aqui 400. Jogou para o denominador, 20 sobre 400. 20 sobre 400. O calor específico na fase sólida vai ser 1 sobre 20. Você pode deixar na fração 1 sobre 20, que é a fração irredutível. Se você preferir, 0,05. Atenção para a unidade, que é calorias por grama graus Celsius. Uma excelente aplicação da equação fundamental da calorimetria. Vamos ao próximo trecho, que é o trecho da fusão. Lembrou a fusão, lembrou mudança de estado físico. Lembrou mudança de estado físico, lembrou calor do tipo latente. Latente, que é igual a M vezes L. Vamos analisar o trecho em que ocorreu a fusão. Iniciou a fusão, já tinha sido absorvido 20 calorias, terminou a fusão em 50 calorias. Então, esse trechinho aqui foi um trecho de absorção de 50 menos 20, 50 menos 20, 30 calorias. Então, aqui, 30
calorias é o valor da quantidade de calor. O valor da massa, 20, e aqui nós então vamos calcular. A gente já sabe que esse calor latente é da mudança de fase, fusão, calor latente de fusão. Tá bom? Vamos puxar uma setinha aqui para colocar a respostinha rapidinho, porque vai ficar 30 sobre 20. 30 sobre 20, o calor latente de fusão vai ser de 1,5, atenção para a unidade, caloria por grama grau Celsius. Muito bacana, até, né? Bacana, legal. Olha esse trecho aqui, ó, o trecho da fase líquida dessa substância. Vamos analisar aqui então, ó. Quando iniciou a fase líquida, pelo trecho da quantidade de calor, já tinham sido absorvidas 50 calorias. No início da vaporização, 90 calorias. Então, esse trecho foi um trecho de absorção de 30 calorias. Mais uma vez, se é fase, quantidade de calor específico, equação fundamental da calorimetria, que é igual a M vezes C vezes delta T. Bacana, né? Dá uma destacadinha aqui para não deixar passando em branco as nuvens. As análises das temperaturas de fusão e vaporização dessa determinada substância. Bom, vamos lá, a quantidade de calor a gente já tinha analisado. 40, né? De 50 para 90, houve uma absorção de 40 calorias. A massa da substância vale 20 vezes. Bom, como aqui é a fase líquida, né? Vamos chamar então por, sei lá, vamos chamar por CL, calor específico na fase líquida. E a variação de temperatura a gente vai tirar pelo eixo vertical. Iniciou, já estava em 40 graus Celsius, terminou a fase líquida para iniciar a vaporização em 60 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Da mesma forma como foram os cálculos ali anteriores, aqui ficaria, então, 40 dividido por 400, né? Então, aqui a gente tem um calor específico na fase de líquida de 1 sobre 10, ou se você preferir a forma decimal, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Uma belíssima análise de um gráfico, né? Bacana mesmo. Ah, sim. Estou colocando aqui um outro gráfico de aquecimento, resfriamento com mudança de estado físico. Não esqueça, a gente está trabalhando demais o gráfico de aquecimento, mas não quer dizer que não possa aparecer um gráfico de resfriamento. Analise a situação inversa, como se fosse uma situação inversa ao aquecimento, normalmente, tá? Vamos trabalhar o aquecimento, que são os gráficos que mais aparecem em concurso. Eu estou ilustrando aqui para você um gráfico onde no eixo vertical temos a temperatura em graus Celsius e na horizontal nós temos o tempo em segundos. No gráfico anterior, aqui no eixo horizontal, tínhamos o calor em calorias, tá? Muito bem. Quando se aparece segundo, é muito comum divulgar a potência térmica da fonte que está produzindo, nesse caso aqui, o aquecimento. Essa fonte tem potência térmica de 50 calorias por segundo. O que isso quer dizer, então? Que a cada 1 segundo de intervalo de tempo decorrido, essa fonte libera uma quantidade de calor equivalente a 50 calorias para uma massa de 100 gramas de uma determinada substância que se encontra inicialmente no estado líquido. Bom, se está ocorrendo aquecimento, se aqui é líquido, o próximo estado que apareceria aqui, evidentemente, seria o estado gasoso. Se aqui é líquido e aqui é o estado gasoso, que não vai haver necessidade de nenhum cálculo, pelo que está aparecendo, isso daqui é uma descontinuidade gráfica, tá? Para a gente não precisar esticar o gráfico até lá e colocar em escala, tá bom? Aqui é líquido, aqui é gasoso, então você já sabe que esse trechinho aqui é o trecho da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então você sabe que esse trechinho aqui é o trecho da vaporização, cuja temperatura está mantida constante em 80 graus Celsius. Então você também já sabe que para essa substância a temperatura de vaporização é constante em 80 graus Celsius. Feitas as análises, perdão, ainda ficou faltando aqui, ó. No estado líquido,
a liberação de calor ocorreu durante 20 segundos, para a vaporização ocorreu de 20 para 120, então ocorreu em 100 segundos. Não custa nada, vamos colocar aqui, ó, 20 segundos durante a fase líquida e uma absorção de calor da substância durante 100 segundos para a ocorrência da vaporização. Muito bem. Vamos aplicar a potência nas suas duas formas agora. Bom para lembrar, né? Potência térmica para as fases. Pot é igual a M vezes C vezes ΔT sobre ΔTzinho. ΔTzão, temperatura, ΔTzinho, tempo. Vamos às substituições dos valores numéricos. A potência vale 50, então ficamos com 50 igual a... Bom, a massa da substância, 100. Eu vou determinar nesse primeiro momento o calor específico dessa substância na fase líquida, tá? Eu quero que você determine o calor específico na fase líquida e o calor latente de vaporização dessa substância. Aqui, a variação de temperatura na fase líquida de 40 para 80, ocorreu então aqui, ó, uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. E o intervalo de tempo decorrido a gente já tinha conversado sobre 20. Tudo bem? Muito bem. Aqui nós ficaríamos então com 100 vezes 40, 4.000 vezes o calor específico da substância que a gente está determinando na fase líquida. E daqui para cá, 20 vezes 50, aqui fica 1.000. Tá ótimo. O calor específico, então, dessa substância no estado líquido vai ser 1.000 sobre 4.000. 1.000 sobre 4.000, se quiser deixar na fração irredutível, 0,4 na forma decimal, 0,25. Não esqueça da unidade calorias por grama graus Celsius. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a potência agora para a expressão de potência agora para a mudança de estado físico, né? Então, potência vai ser M vezes L sobre ΔT. Tá ótimo, uma bacana aplicação, tá? A potência térmica é da fonte, então não vai variar, sempre constante em 50. A massa da substância também não varia, a massa da substância ela vale 100, então a potência 50, a massa vale 100. O objetivo nesse segundo momento é justamente determinar o calor específico, o calor latente, então 100 vezes L sobre o intervalo de tempo 100, que nós já havíamos visto aqui anteriormente. Essa conta está bem facinha, graças a Deus, né? Simplificamos 100 por 100 aqui, chegamos à conclusão que o calor latente da vaporização equivale a 50. Atenção, não esqueça a unidade de calor latente, que é o caloria por grama